O rosto de uma mulher num porta-retratos capturou minha atenção. Era jovem ainda e muito bonita. Tinha os olhos grandes e escuros e sorria como se estivesse vendo atrás de quem a fotografava algo que a deixava imensamente feliz. Só vi mulheres sorrindo daquela maneira quando olhavam para gatos ou crianças. Que rosto maravilhoso, eu disse, e ouvi uma voz às minhas costas. Muito obrigada. Eu me virei e dei de cara com ela, a mulher do porta-retrato. Os cabelos estavam mais compridos e sorria de um jeito bem diferente do sorriso da foto. Um rosto com uma luz extraordinária. Cravou em mim um par de olhos cor de lodo de bauxita. Perdi o rebolado. Bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor Marçal Aquino e uma plateia que fez um encontro literário comigo sobre a obra do nosso entrevistado. Aliás, se você quiser participar desses encontros literários, que tem patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui no encontro literário, depois no bate-papo com os nossos entrevistados. Hoje, Marçal Aquino, bem-vindo ao Arte 1 Contexto. Marçal, você... Todo mundo que faz um encontro literário com você, te entrevista, fala do seu romance anunciado todo ano na previsão dos lançamentos do ano. Ronaldo Bressani, por exemplo, que já esteve aqui no Arte 1 Contexto, em outros, já vi em vários momentos ele fala assim, não, um dos lançamentos mais esperados do ano é o novo livro do Marçal Aquino. Isso já faz uns 3 anos. O que acontece com este livro? Por que não sai? O que está acontecendo com... você está fazendo muito roteiro, é isso? Você está trabalhando muito para a TV? É engraçado, o que menos atrapalha é a TV. Porque a TV é meu trabalho de ganha-pão durante o dia. A literatura é meu sonho, né? Aquela coisa que você faz... Eu acho assim, você faz quando você quer. Você conta uma história que você acha que seria interessante compartilhar com pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho nenhuma obrigação financeira, não tenho nenhuma dependência de ter que lançar um livro. Então eu não publico nada há 15 anos. Eu acho que é um tempo... Eu receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios de 2005. Né? Eu comecei, tem 2 outros livros que eu comecei nesse período, um deles eu abandonei porque me pareceu que era uma história que perdeu a graça num certo momento. O meu método de escrita é esse, eu vou descobrindo à medida que eu vou escrevendo, eu não tenho nada previamente planejado. O seu leitor é você? O leitor sou eu. E eu não estava, eu como leitor fiquei assim profundamente desagradado com aquele livro. Se outro autor tivesse lançado aquele livro que eu estava lendo, eu ia achar um mau livro. Eu falei, então, antes que isso aconteça, eu acho deve ser muito triste se arrepender de ter publicado um livro. Sabe? Eu acho Você já se arrependeu de algum? Não, eu prefiro assim me arrepender de não ter publicado. Isso me parece melhor. Porque, como eu digo, o livro no qual eu trabalhei os últimos 6 anos, num certo momento eu fui reler todo esse material e me pareceu que ele não é um bom livro para este momento do Brasil, do mundo. Ele me parece que ele não vai ser compreendido da maneira como eu gostaria que ele fosse compreendido, como uma sátira erótica histórica. Eu já tinha ouvido falar que seria um romance picaresco. É picaresco. Picaresco, quero dizer, é um gênero que eu não pratico, então já vai causar uma certa estranheza. Né? Eu acho que, por exemplo, hoje a ironia é muito pouco entendida. Ele é um livro assentado sobre uma grande ironia. Então, assim, prevendo todas essas dificuldades, me parece assim, nenhum problema, deixa esse livro de lado. Você tem medo do receio de polícias, assim, patrulhas ideológicas, é isso? Ou de gênero, ou de raça, é isso? Eu detestaria... Que as pessoas não entendam as ironias que, às vezes, algo que é politicamente incorreto pode conter, é isso? Certo. É muito fácil. Chegou, né? É muito fácil taxar o escritor de misógino, machista e outras coisitas mais. Eu acho que não é o caso. Se você não compreender esse livro na chave da ironia, onde ele está assentado, esse livro está perdido. Se ele for lido como são lidos os outros livros meus, que são em clave realista, eu acho que... na verdade, eu pensei assim, não vou perder esse tempo com isso, tendo que dar explicação sobre o que eu faço, sabe? Eu tenho certeza que quem está nos vendo agora deve estar muito curioso para ver e ler este livro. Lerá porque eu disse, eu vou dar de presente para minha filha esse livro. E vou pedir a ela que publique só depois que eu morrer. Então, o que acontece com isso? Eu sou autor de um livro póstumo. A maior parte vai morrer antes de você. Não é verdade. Não faça isso. Não temos essa garantia. Eu acho que o grande barato é esse. Não sabemos quem estará vivo para ver e para ler. Se é que vai haver alguém lendo nesse momento, né? Do jeito que as coisas vão, o livro está se tornando uma coisa assim, quase um luxo intelectual
de uma elite pensante, né? De pessoas que se interessam por coisas que vão além, por exemplo, hoje das séries. Tem muita gente lendo hoje, mas acoplado às séries. A literatura brasileira hoje, ela é, do ponto de vista de penetração junto ao público leitor, as tiragens dos livros indicam isso. Então não há que se ter essa ilusão. Eu acho que há uma pretensão, às vezes, da gente em publicar um livro e achar que o livro é necessário. Eu não senti isso nesses livros que eu não publiquei, digamos assim, sabe? Agora, eu estou escrevendo um livro nesse momento, esse sim eu quero publicar, porque me parece um livro divertidíssimo para mim e provavelmente para os leitores. Vai ser um livro, então, que vai quebrar o seu jejum de 15 anos. De 15 anos. Quase, é um livro, posso dizer que depois de velho eu vou debutar, com 15 anos, né? Perfeito. Bom, ainda não falamos dos livros publicados. Mas já que você falou da questão das séries e você é um roteirista tanto de cinema quanto de televisão, a gente tem uma pergunta na plateia sobre este assunto. Você poderia se apresentar e fazer sua questão? Boa tarde, Marçal. Meu nome é Fernanda e a minha pergunta é: quais são as principais diferenças que você destacaria entre o texto literário e o texto roteiro? Olha, são duas famílias muito diferentes. A literatura, para começo de conversa, o roteiro, ele não é uma peça literária, na minha opinião. Ele nasce como uma espécie de receita de bolo. Ele não é o bolo. O produto final não é o roteiro. O produto final é uma peça audiovisual, seja um filme, seja uma série, seja uma novela, que nasce daquele texto. O texto literário é o texto final. É o texto que eu vou propor ao leitor, eu vou propor que este filme passe na cabeça do leitor, se pudermos falar assim. Quanto ao aspecto visual, muita gente associa essa característica do que eu escrevo, essa visualidade extrema, o tempo todo, ao meu trabalho como roteirista, mas eu devo lembrar a essas pessoas, que sempre estou lembrando a essas pessoas que fazem esses comentários, que, na verdade, eu já escrevi assim muito antes de ser roteirista. Eu sou roteirista profissional há 15 anos, talvez. Qual foi o primeiro roteiro? Eu fiz Os Matadores, do Beto Brant, em 1997. E O Invasor, por exemplo, é um caso em que você tinha um esboço de narrativa que se transforma num roteiro e depois você volta para Não era exatamente um né? esboço. Eu comecei a escrever um romance, uma novela, na verdade, e quando eu tinha um terço pronta, o Beto Brant leu esse material e disse: vamos fazer um filme. Eu já tinha feito 2 filmes com ele, eu sequer sabia o final do Invasor. Então, esboço nesse sentido, porque estava... partimos para o roteiro. Eu abandonei o livro, eu falei: não vou fazer mais esse livro. Eu não via sentido em escrever algo que eu conhecia. Eu falei: agora que eu vivi a experiência do roteiro, eu já resolvi todas as pendências dramáticas aqui no roteiro, não há razão para contar essa história novamente. Tanto é que eu escrevi outro livro, eu escrevi o Cabeça Prêmio nesse meio tempo. Mas aí, por insistência do Beto, que não queria que eu perdesse o livro, ele me convenceu a voltar ao livro. E o que eu fiz foi isso: eu mantive no Invasor a primeira pessoa narrativa, que é uma dificuldade, dada a natureza da história. Mas eu mantive, porque aí era possível para mim contar essa história de novo, mas de um ponto de vista do personagem, não do narrador. E o personagem só podia falar daquilo que ele conhecia. Então ficou meio um jogo de gato e rato desafiador para mim, contar a mesma história de um outro ponto de vista. Foi isso que me fez retomar esse livro 5 anos depois e acabar. Olha, mas agora eu tomando uma carona aí na pergunta dela, tudo bem, você pode falar que roteiro é uma coisa, não é uma peça literária, o livro é outra. Mas que a sua literatura tem alguma relação com a velocidade, a noção de corte, o encadeamento, o andamento da ficção cinematográfica, é algo que você mesmo diz quando você usa na epígrafe de Cabeça Prêmio, uma frase do Sam Peckinpah que diz: eu gostaria de conseguir fazer westerns como Kurosawa fez. Ou seja, através de filtros de outros, ou de outras tradições, outras linguagens, outras convenções, né? Porque, na verdade, assim, o Peckinpah fazer um faroeste, ele é americano, fazer faroeste passando por um diretor japonês significa que escreveu um faroeste disfarçado, que escreveu um faroeste de samurais, tanto que aquilo é adaptado com os 7 homens e um... Que virou depois, é um caso contrário, né? Ele faz um faroeste samurai que vira um faroeste. Exatamente. Né? Ou seja, você precisa desses filtros. Então, fazendo a distinção entre roteiro e literatura, uma coisa é bem diferente da outra. Claro. Mas você absorve muito do cinema com outros filtros, né? Engraçado, porque para mim isso vem de um outro lugar. Vem da história em quadrinho.
Da história em Porque quadrinho. eu comecei desenhando. Eu, até os 14, 15 anos, eu achava que eu ia ser desenhista de história em quadrinho. Eu adorava desenhar. E era levado a sério, por gente séria. E eu desenhava, e até hoje eu ainda desenho nos meus cadernos, faço uma onda lá com os meus cadernos. O Lourenço Mutarelli disse que eu faço sketchbooks. Os cadernos onde eu escrevo minha literatura, de vez em quando eu desenho o personagem. Eu faço essa... Mas é para consumo próprio, eu não sou desenhista, obviamente. Eu nunca fiz nada formalmente nesse sentido. Mas eu vim da história em quadrinho. Num certo momento, eu faço a transição para o livro. Mais ou menos ali pelos 14, 15 anos. E eu abandono os quadrinhos. Mas na hora de escrever, certamente eu trouxe essa coisa do quadrinho, que é o corte, que é o mesmo corte do cinema, que é o lugar de onde se olha, que também é uma coisa própria do cinema, se a gente pensar em técnicas como decupagem, que são usadas nos quadrinhos. Então eu atribuo essa visualidade muito mais ao quadrinho do que a minha experiência como roteirista. Agora, evidentemente, o cinema tem uma influência muito grande na minha vida, porque eu assisti cinema antes de ver televisão. Eu nasci numa cidade do interior, numa fazenda, e eu não tinha televisão em casa até os 6, 7 anos. Eu fui primeiro ao cinema. Isso é uma experiência que hoje uma criança jamais iria viver. Eu vi o cinema antes de ver a televisão. E aquilo foi muito impactante para mim, ver aquelas imagens daquele tamanho. Tanto que a televisão nunca me atraiu tanto, o cinema sim. Eu fiquei apaixonado de imediato pelo tamanho do cinema, pela coisa da tela, pela coisa do escurinho, que ajuda você a embarcar numa aventura. Então eu acho que essas coisas sim contaminam a literatura que eu escrevo. Mas contaminam de uma forma benéfica, eu acho. Porque eu posso brincar com isso, narrar dentro das minhas possibilidades, que é a seguinte: eu só posso escrever sobre aquilo que eu estou vendo. É uma coisa curiosa, porque quando eu escrevo, eu estou vendo os meus personagens. O Beto Brant diz que eu escrevo à mão, que é para diminuir a velocidade e eu poder ver mais coisas. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com Marçal Aquino no Arte 1 Contexto. Até já. O Arte 1 Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Marçal Aquino. Marçal, você acabou de falar que você precisa visualizar aquilo que você está escrevendo. E você é um escritor de corte realista. Talvez o escritor que mais explicitamente assuma isso na literatura brasileira. Fala assim, não, o real me interessa muito, eu capto. O meu processo de escrita é capturar aquilo que eu vivencio, que eu escuto, que eu observo. Né? Por que muitos escritores têm uma tendência a rejeitar isso? Você que convive muito com outros autores no meio literário, você não tem essa sensação de que falar sobre o real, o testemunhado, o vivido, é algo que acabou ficando um pouco colocado de uma maneira pejorativa, como um elemento negativo? Sim. Há uma certa busca de um cerebralismo intelectual que muitas vezes torna quase que pecaminoso isso. Parece que você está fazendo jornalismo e não literatura. E você tem origem jornalística. Ainda por cima eu sou jornalista de formação. Mas o problema todo é o seguinte, evidentemente eu nunca neguei as raízes da importância do real na minha literatura. Eu digo que eu não sou escritor de gabinete. Eu preciso estar na rua para captar fala, prosódia, para ver coisas. Eu sempre digo que a minha literatura parte do real. E aí ela faz algo que eu acho o seguinte, é uma loucura entender que o que eu escrevo é o realismo. Eu acho assim, que interpretar isso de uma forma radicalmente radical como fazem, eu tento escapar dessas armadilhas, não mencionando a cidade onde se passa a história, dando a entender que não é bem assim como você está pensando, o que você está vendo, com essas brincadeiras. Agora, eu já desisti de me bater dizendo assim, eu gosto do realismo. Para mim, é a maneira como eu encontrei para escrever. O que me diverte, o que me satisfaz. Literatura continua sendo para mim aquele trinômio do Faulkner, né? Literatura é observação, imaginação, experiência. Eu acredito nisso, isso é a minha Bíblia. Fora disso, não me interessa. Eu costumo não gostar de escritores muito cerebrais, sabe? Eu acho que tem que acontecer coisas. Eu gosto de músicas que podem ser... Você é um narrador, né? Eu falo. E criador de personagens. Não, eu gosto de filmes que possam ser contados depois. Eu gosto de músicas que podem ser assobiadas depois, sabe? Eu gosto de livros que podem ser comentados do ponto de vista do que se narra.
Eu sou um narrador, eu sou um contador de história. Eu estou honrando a minha origem. Só isso. Agora, o que acham ou deixam de achar, eu não tenho como controlar isso. Eu só acho pobre quando alguém imagina que o que eu estou escrevendo é o real. Afinal de contas, eu tenho que revelar para eles. Isso não aconteceu, gente. Isso é imaginação. Porém, tem uma frição, né, com a realidade. Tensão, né? eu diria que existe uma tensão nesse lugar, manejada por mim, quando eu posso, com esses truques, citando coisas que não são o que parecem ser. Eu tenho um livro juvenil chamado A Turma da Rua 15. Metade da população de Amparo acha que o livro se passa em Amparo, na Rua 15 de Amparo. Eu não posso fazer nada a respeito. Quando eu conto para eles, há uma desilusão. Eu digo, não, eu escolhi o nome Rua 15 porque eu imagino que toda cidade brasileira tem uma Rua 15. Entendeu? Agora, que bom, deixa Amparo, o pessoal de Amparo pensar isso, eu acho maravilhoso, eu acho uma delícia. Que pensem em mim, inclusive. Você ocupa na literatura brasileira de hoje um lugar que é, assim, de representante da melhor prosa urbana que se faz no Brasil. Uma prosa urbana que começou a surgir de maneira mais forte nos anos 60, sobretudo nos anos 70, com autores como Dalton, Trevisan, Rubem Fonseca. E, no entanto, vários dos seus livros são ambientados numa espécie de Brasil profundo. Porque a prosa urbana surge como reação, digamos assim, uma reação ao regionalismo, uma certa investigação do Brasil arcaico. Você volta para esse Brasil arcaico e mostra como até mesmo esse Brasil arcaico não ficou congelado no tempo. Ele foi contaminado, contagiado pela dinâmica de destruição das cidades, que é uma dinâmica do próprio país. Né? Isso é pensado, é intuitivo, tem parte de uma experiência. No caso do seu romance mais recente, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que se passa numa zona de garimpo do Pará. Quer dizer, o que motiva isso? Tem um projeto de representação do país ou é simplesmente porque você viveu alguma coisa lá que você testemunhou? Ou é as duas coisas? Ou é nenhuma delas? Não, eu não tenho projeto, não. Muito da minha literatura nasce da intuição. Eu sempre digo que linguagem não é a minha primeira preocupação quando eu vou escrever. Não é. Mas representação é aquilo que você vai representar? Que país você vai representar? Não me cabe. Se eu pensasse assim, eu não teria escrito os livros que eu parei no caminho. Você não vê, por exemplo, é interessante essa confusão que fazem entre a sua obra e o gênero policial. Porque você tem livros que estão dentro do gênero policial, mas me parece que você trabalha com o duplo sentido da palavra marginal. É marginal como delinquente, mas marginal também pelo olhar que você tem para aquelas pessoas que estão fora do sistema econômico-social, são os excluídos. Você tem um olhar muito generoso, o Cristóvão Teza já apontou isso. Você tem um olhar de empatia com os deserdados da terra, para usar uma expressão antiga. Né? Mas não é pensado. Eu me lembro muito bem por que eu pensei. Quando eu comecei a escrever o Eu Receberia, eu pensei onde se passa essa história. Eu já estava no primeiro capítulo. Já existia a locação, digamos assim, para apropriar de um termo do cinema. O local existia. Era uma pensão em algum lugar do Brasil, que eu não sabia onde era. E então, nesse momento, me ocorreu eu ter visitado garimpos como jornalista 20 anos antes. Eu falei, vou fazer com que a história se passe numa cidade de garimpo. Qual cidade? Eu não vou pôr o nome. É uma cidade do Pará. Claramente, para eu poder usar, inclusive, a lembrança que ficou. Eu adoro essa ideia de que as experiências que eu vivo, elas ficam comigo e, de alguma maneira residual, elas acabam aparecendo na literatura. Mas não se engane, nada disso é pensado. Eu não conseguiria ter um projeto definido, não me parece que faz parte do meu interesse. Né? Perfeito. Você falou em locação, e a gente tem uma pergunta que, mais uma vez, vai falar da relação entre cinema e literatura. Quais são os diretores que mais te influenciaram, assim? Quais são aqueles filmes que você julga, aqueles diretores que você julga imperdíveis e que mexem com a sua imaginação, com a sua criação? Eu disse, que eu fui ao cinema muito cedo. Então, eu passei uma fase da minha vida, da minha juventude, e fui muito de sala de cinema. Eu vi muito filme, eu vi os grandes diretores todos. E, felizmente, eles estavam todos vivos e produzindo, então você tinha tempo de acompanhar. Eu acho que esses diretores, da maneira como eu via cinema, mudaram. Hoje você tem um cinema mais, eu diria, mais pragmático. É um cinema menos artístico, mais voltado para mercado mesmo, blockbuster e tal. Ainda assim, alguns diretores, por isso que eu prefiro falar dos vivos. Alguns diretores têm trabalhos que eu acompanho muito de perto. Sem falar do Scorsese, por exemplo, que me parece mais... Hoje o cara da velha guarda que está aí, Jacques Bertolucci está morto,
Fellini está morto. Eu gosto muito de um diretor americano chamado Paul Thomas Anderson. Ele tem muita ligação com a literatura. Os filmes dele nem sempre são compreendidos, as pessoas às vezes têm dificuldades. E ele tem uma maneira de fazer cinema, é um cinema que quanto mais repertório de literatura e de cinema você tem, melhor a fruição do cinema dele. Eu cito como exemplo esse último filme dele, A Trama Fantasma. É um filme sobre um costureiro, que é o Daniel Day-Lewis. Que disse que será o último filme dele, né? Ele disse que é o último, eu não sei se vai ser o último, mas esse filme envolve uma série de... É que nem o livro póstumo que você está escrevendo. Não é maravilhoso? Que você está escrevendo em vida, o livro póstumo. Poder atrapalhar... Também não acredito, você vai publicar. Você sabe que o meu objetivo, no fundo, é atrapalhar aqueles caras que falam que psicografam um livro. Eu vou me adiantar a eles, eu vou lançar um livro psicografado por mim mesmo. Então, na verdade, assim, eu gosto do Paul Thomas Anderson, eu gosto de um francês chamado Bruno Dumont, que filma... E outro dia eu estava pensando, por que eu gosto desses caras e não de outros? Porque hoje o cinema que me interessa, no momento em que você tem todas as possibilidades de fazer truques com um efeito especial, hoje o cinema digital permite a você jogar as imagens dentro do computador, na verdade filmar só os atores e botar todo o background. Se você quiser, você põe Roma Antiga. Você filma 2 caras aí, você diz que está em Roma Antiga. Você não precisa fazer a locação, não gasta com cenografia. Neste momento que o cinema é mais, entre aspas, mágico do que nunca, o cinema que voltou a me interessar é aquele cinema que não tem truque. É o cinema onde a câmera está diante dos atores, o texto é dito e as emoções têm que ser transmitidas pelo ator. Agora, voltando à pergunta da Silvia, quando você responde isso a respeito desses diretores, você está se referindo mais à maneira como eles são importantes para sua criação literária, para o seu trabalho como roteirista, ou simplesmente como espectador? Não, como espectador. Como espectador, é o seu gosto. Meu gosto pessoal. Quando eu abro um livro e um escritor coloca lá uma frase, diz algo, aquilo tem um peso sobre mim. Diferente de quando eu vejo uma imagem e eu me alegro como espectador. Quando eu vejo um bom plano, um bom filme, eu saio do cinema feliz como espectador. Eu ainda vejo o cinema à moda antiga. Temos uma pergunta da plateia, por favor. Qual a relação do senhor com o seu Drauzio Varela sobre a série Carcereiro? Eu espero que o Drauzio continue meu amigo, porque eu nunca conversei com o Drauzio depois que o seriado foi ao ar. Porque o Carcereiros nasceu de uma tentativa de adaptação do livro do Drauzio, e o seriado, na verdade, ele não é uma adaptação. Claramente, ele não é uma adaptação. Quem conhece o livro sabe que as histórias que a gente conta no seriado não estão no livro. E eu sempre tomei esse cuidado. Eu pedi encarecidamente ao produtor que colocasse livremente inspirado no livro de Drauzio Varela e não uma adaptação, porque não é uma adaptação. O sujeito que assistir eventualmente a série, comprar o livro do Drauzio procurando aquelas histórias vai se frustrar. Para evitar isso, a gente tem que deixar muito claro. O que aconteceu foi o seguinte, quando nós nos debruçamos sobre o livro do Drauzio, a gente percebeu que não seria possível criar uma série tal qual estava sendo pedida para nós. As histórias não eram longas o suficiente para formar um... Então nós partimos para a invenção, nós criamos um personagem, criamos as histórias todas. O Drauzio foi muito útil para nós, o livro do Drauzio e o conhecimento do Drauzio também, até porque o Drauzio nos botou em contato com os carcereiros de verdade. Ele tem contato com os carcereiros até hoje. Ele nos levou ao encontro desses carcereiros e vivenciar essa experiência com o personagem do livro foi maravilhoso para nós. Nós nos embebemos dessa experiência e fomos escrever. Mas realmente a gente não tem nenhuma relação direta com o livro. Falando em vivência do real que migra para a criação, no caso da sua literatura, você em algum momento, além de uma experiência que aconteceu circunstancialmente, fatalmente, etc., você vai atrás? Por exemplo, eu lembro que você, certa vez, me contou que para escrever Os Matadores, você viajou para o Paraguai para conhecer pistoleiros. Isso é um procedimento excepcional na sua obra ou você já fez isso outras vezes? Quando eu tenho uma curiosidade por algo que... Eu acho que assim, eu escrevo sobre o que eu não conheço. Isso para mim é um dado importante. Se eu conhecer, sempre isso. Se eu conheço aquilo, não me interessa escrever sobre aquilo. Algo me inquieta e eu vou atrás. Se eu precisar de informações técnicas, às vezes você vai descrever um determinado... Por exemplo, você vai descrever, por alguma razão narrativa, você precisa descrever uma arma. Eu vou atrás, eu vou saber tudo sobre essa arma. Eu acho que são pequenas coisas. Por exemplo, no caso do Eu Receberia, tem uma série de coisas que aconteceram comigo que eu coloquei no livro. Algumas provocadas, mas não era a intenção. Por exemplo, eu fui ao Pará, porque eu estava desconfiado da minha cidade de Garimpo. Eu queria ver de novo uma cidade de Garimpo para ver se eu não estava esquecendo algo óbvio.
esquecido de que, na verdade, o que interessa é o que eu estou pondo no livro. Se eu não convencer o meu leitor, não adianta, eu não vou conseguir botar uma fotografia. Não é real, mas tem que ser verossímil. Tem que ser verossímil. É uma boa maneira de definir isso, sabe? Não é o real diretamente, mas... Aí eu fui ao Pará. E o que aconteceu? Eu vivi uma experiência no Pará, e essa experiência me pareceu interessantíssima para colocar no livro. E eu coloquei no livro. Então, esse tipo de coisa... A ponto, por exemplo, eu digo sempre, o melhor elogio que eu posso receber é quando alguém me diz assim, vem cá, mas essa história aconteceu mesmo? Esse para mim, é o lugar da verdade literária. E isso me interessa muito, me deixa muito feliz quando isso acontece. Perfeito. Marçal, muitíssimo obrigado por participar aqui deste encontro, desse bate-papo com o Arte um Contexto. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, agradeço a plateia que esteve aqui presente e participou ativamente. E convido você para o próximo Arte um Contexto. Até lá, obrigado.